A alegria do Senhor é nossa. Ih, mas tá fraco, né, bispo? A alegria do Senhor é nossa. Agora para estremecer o chão. A alegria do Senhor é nossa. Glória a Deus, aleluia. Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 28, a partir do 19. Vamos ler o versículo 19 e o versículo 20. E o tema dessa meditação se chama o custo do discipulado. Nós vamos ver a importância de ser discípulo de Jesus, como é importante nós sermos discípulos de Cristo. Mateus 28, 19 ao 20, já está aqui na tela. Diz assim a palavra de Deus: portanto, vão, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20: ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, como nós vemos aqui nessa palavra, que Jesus Cristo, Ele não deixou uma opção. Na verdade, Ele deixou um mandamento para nós seguirmos, que é ir e fazer discípulos. Daí eu quero te fazer uma pergunta: de todo esse tempo que você tem se declarado cristão e como realmente seguidor de Cristo, você tem algum discípulo? Você está levando pessoas a Jesus? Então essa pergunta nós precisamos parar para refletir um pouco. E como eu coloquei aqui, antes de ir e fazer discípulos, os discípulos primeiro precisavam ser discípulos de Jesus, seguir o mestre, aprender com o mestre e renunciar às suas vidas para segui-lo. Então, antes dos apóstolos, e os discípulos de Cristo fazer outros discípulos, primeiro eles precisavam aprender com Cristo. Eles precisavam aprender a ter aquele relacionamento com o mestre, de ouvir o mestre, sabe? De todos os dias aprender os seus ensinamentos. Porque se eu quero passar adiante aquilo que me foi ensinado, aquilo que realmente aquilo que eu tive um encontro com Deus, aquilo que Jesus Cristo falou comigo, transformou a minha vida, certo? Para que as pessoas possam aprender, eu realmente preciso seguir Jesus. Porque as pessoas, elas vão ver Jesus em mim. Se aquela pessoa, ela realmente quer seguir os passos de Jesus, ela também vai olhar em você. Como diz o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então as pessoas, elas procuram referência, sabe? Deus, Ele quer usar você para ser uma referência. Amém? Deus, Ele quer usar você para ser uma referência no seu trabalho e principalmente dentro da sua casa. Você que é pai, você que é mãe, Deus, Ele quer usar a sua vida para ser referência e para você ser um discipulador e uma discipuladora. Amém? Eles tinham que ter consciência do custo que seria seguir Jesus. Era perder e também era de ganhar. Então, ser discípulo de Cristo requeria um custo de deixar o seu conforto, um custo de deixar, muitas vezes, aquele trabalho que tanto eles gostavam. Por exemplo, Pedro, Tiago e João, eles tinham o quê? Como fonte de renda, o seu trabalho de pescador. E o que Jesus Cristo falou? Deixa tudo aí, porque eu quero fazer de vocês pescadores de homens. E eles não pensaram duas vezes, eles começaram a seguir Jesus, largaram tudo para seguir Jesus. Aos olhos dos homens, eles perderam, eles deixaram aquilo que eles estavam fazendo antes, mas eles ganharam muito mais. Eles ganharam muito mais. Deus, no decorrer da caminhada, Ele vai falar conosco e vai pedir para a gente renunciar até mesmo coisas boas. Talvez um trabalho que esteja dando para você muito dinheiro, mas quando Jesus Cristo determina um chamado na vida de uma pessoa, um propósito, meu irmão, nós precisamos obedecer. Porque há algo melhor, uma recompensa maior, não somente aqui na terra, mas também no céu. Amém? Infelizmente, nem todas as pessoas que ouviram Jesus tomaram a decisão de segui-lo. Quiseram apenas a bênção e não o abençoador. Queriam Jesus como Salvador, mas não
como o Senhor de suas vidas. E eu te faço uma pergunta: Jesus, Ele está sendo o seu Senhor ou está sendo apenas o seu Salvador? Depende das suas atitudes, depende do seu relacionamento com Deus, depende da sua vida diária com Deus. Como João, a partir do momento que você ouve a palavra de Deus e começa a praticar, Ele está sendo o Senhor na sua vida. Mas simplesmente se a palavra de Deus está entrando no ouvido e saindo no outro, ou você está fazendo o que bem entende, não, já aceitei Jesus, Ele é meu Salvador, mas eu vou viver a minha vida. Nada disso. Ele tem que ser o nosso Senhor também. Sabe aquela oração de receber o Pai, né? Eu te recebo como meu Senhor e Salvador pessoal da minha vida. Então Ele não é só o meu Salvador, eu vou seguir a Ele onde quer que eu esteja. Sabe? Ele é o seu Senhor. Porque a palavra de Deus diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a minha vontade. Então nós precisamos todos os dias fazer a vontade de Deus. Nós precisamos todos os dias. Então, isso também é ser discípulo de Jesus, é fazer dele Senhor de nossas vidas. Jesus tinha muitos seguidores, mas será que todos os seus seguidores eram realmente seus discípulos? Imagina aí a multidão de pessoas que seguiam Jesus, muitas e muitas pessoas, mas será que eles eram realmente discípulos? Algumas pessoas. E nós aqui do Ministério Internacional, você é discípulo de Jesus? Não precisa me responder, você precisa parar para refletir. A sua vida tem declarado um discípulo de Cristo? O seu cotidiano tem realmente sido um exemplo? Para refletir. Isso se refere da multidão, né, que o seguia e que mais tarde disseram crucificam, como prova que eles pensavam mais em seus ventres do que seguir ao Salvador. Tem muitas pessoas que querem só receber milagres, tem muitas pessoas que querem bênção de Deus, mas não quer seguir Jesus, sabe? Às vezes Jesus Cristo, Ele quer usar a sua vida simplesmente para pregar o Evangelho e ganhar muitas vidas para Jesus. Às vezes Ele não quer usar você para curar enfermos ou expulsar demônios, mas Ele quer usar a sua vida para que muitas outras vidas sejam salvas. Infelizmente, muitas pessoas que declaram cristãos, ou que declaram que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, infelizmente muitos vão perecer. Por quê, João? Porque muitos vão negar Jesus, muitos vão se apostatar da fé. Infelizmente, aquela pessoa que você menos imaginava não vai estar lá no céu. Imagine. Por quê? Porque negaram a Jesus Cristo e olharam para trás, ou seja, começaram e não terminaram. Mas Jesus Cristo, Ele chama você para não somente começar, mas para terminar aquilo que você começou. Amém? Um seguidor verdadeiro de Jesus, um reflexo. As pessoas olhar para você e falar assim: nossa, eu vejo Jesus na sua vida. Amém? Glória a Deus. Muitos seguiam Jesus sem compromisso, queriam ouvir, mas não queriam obedecer. E eu te faço uma pergunta: você é um cristão compromissado? Você é um filho de Deus compromissado? Ou está apenas aqui na igreja por estar? Ou está ouvindo a palavra de Deus por ouvir? Simplesmente só escuta a palavra de Deus aqui e muito menos pega a palavra de Deus para ler em suas casas? Precisamos parar para refletir. Todos os 12 discípulos, exceto Judas, decidiram sair das trevas para a luz, decidiram renunciar às suas próprias vidas, o orgulho, dos títulos, do pecado que os prendia, das mágoas, das riquezas, das terras, de bens, do conforto. Eles renunciaram para seguir a Jesus. Sabe, também nós vemos um exemplo no Antigo Testamento, quando Elias chama Eliseu, né, para atender o chamado profético. Ele larga tudo, gente. Ele deixa a carroça dele lá, os bois, ele deixa tudo para seguir o chamado dele. E quando Jesus Cristo falar com você, meu irmão, será que você vai ter essa mesma disposição, ou essa mesma determinação, ou essa mesma abdicação de seguir a Jesus Cristo de todo o seu coração?
Talvez Ele possa falar com você essa noite, ou quando você for dormir, ou pela manhã, quando você for orar. Você tem coragem de renunciar ao seu trabalho? Você tem coragem de renunciar àquilo que você acha de tão bonito, de tão especial? Amém? Deus, Ele quer usar a sua vida, mas para isso você precisa se dispor para a obra de Deus. Assim, para seguir Jesus, é necessário evidenciar certo tipo de amor, um amor que requer negação de si mesmo. Negue-se a si mesmo, como diz o apóstolo Paulo: já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele fazia do corpo dele escravo de Cristo. Se a carne dizia sim, o Espírito dizia não. Sabe? Não vou fazer o que a carne está pedindo, eu vou fazer o que o Espírito está pedindo. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Amém? O ponto é que o discipulado exige que amemos mais a Jesus como Deus e não apenas como uma pessoa qualquer. Não podemos tratar Jesus como nosso amiguinho para todas as horas. Precisamos ter temor e honrá-lo como o Senhor de nossas vidas. Ele, gente, Jesus Cristo, Ele não é só uma pessoa que veio na terra, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Ele falou assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas Ele agora é juiz, e Ele pode sim julgar, Ele pode sim condenar uma pessoa ao inferno. E por isso nós precisamos ter mais temor, sabe, e levar mais a sério a palavra de Deus, aquilo que tem sido ministrado, aquilo que tem sido falado pelos profetas, pelos pastores, pelos bispos, e por aqueles que têm sido chamados para pregar a palavra de Deus. Se você está ouvindo essa noite, guarda essa palavra no seu coração. Se preciso for, escute ela novamente no YouTube ou no Face, para consolidar essa palavra. Deus, Ele quer usar a sua vida. Amém? Glória a Deus. O verdadeiro discípulo ama Jesus como Deus, ou seja, acima da família e de sua própria vida. Meu irmão, nem filho, nem pai e nem mãe, nem cônjuge, eles não podem estar acima de Deus em nossas vidas. Deus, Ele precisa estar acima, sabe? Se Deus, Ele não está acima do que faz parte da sua vida ou da sua família, alguma coisa está errada. Talvez tenha coisas na sua vida que está dando errado, porque Deus, Ele está de lado. Deus, Ele está em segundo plano ou em terceiro plano. Isso está errado, meu irmão. Ele precisa estar em primeiro lugar. Para refletir aonde Deus tem estado em sua escala de prioridades. Para refletir, meu irmão. Discipulado é autoesquecimento. Nós precisamos nos esquecer. Ou seja, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Nós precisamos viver aquilo que Ele tem para nossas vidas. Sabe? É você deixar os seus planos de lado e seguir os planos de Deus. Amém? Uma decisão em que nos rendemos, nos submetemos e desistimos de nossa vontade em prol de algo muito mais valioso. Aquilo que Deus tem para nossas vidas é muito maior, meu irmão, daquilo que você está planejando para você. É muito maior. Para refletir. Quantas bênçãos, quantas vitórias. Se você seguir a vontade de Deus na sua vida, você vai se sentir mais satisfeito e você não vai se frustrar. Amém? Você pode perder, mas tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Amém? Thomas Kempis diz: procura a Jesus em todas as coisas e Jesus a achará. E se te buscares a ti mesmo, também te acharás, mas para a tua ruína. Então busca Jesus, você vai encontrar Jesus. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscar de todo o vosso coração. Aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Se achegue ao Senhor, busque a vontade de Deus, mergulhe no rio do Senhor, e assim Ele vai te guiar, assim Ele vai levar o propósito que Ele tem para a sua vida. Amém? O discipulado é uma maneira de influenciar pessoas pela capacidade que temos de impactá-las
com o nosso exemplo. As pessoas, elas vão seguir Jesus não simplesmente por aquilo que você falar, mas pela sua vida. Amém? E eu vou falar para vocês, a bispa e o bispo para mim são exemplos de vida. Eu sempre comento com as pessoas que eles são para mim um referencial, sabe? De não somente pastores, sabe? Mas de pessoas que realmente seguem a Jesus. Tem as suas falhas, tem os seus erros, mas são pessoas de Deus. São pessoas de Deus. Então nós temos que tomar eles como espelho. Amém? E não somente isso, sempre orar pela vida deles. E, só para terminar, você não pode ser mais um. Você tem que ser o diferente dos iguais. Amém? Diferente dos iguais. Essa é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus.